Cara, acabou de chegar pra mim o PC mais bizarro do AliExpress. E ele é tão bizarro que isso soa até como um clickbait. A gente tá com a Epic Games aberta aqui. E esse daqui é o Franklin na casa dele, mano. Olha que bagulho bizarro. Se a Chica deixar a gente gravar ali. Mas basicamente, com a Epic Games e o GTA V aberto aqui, o negócio roda real travado a 60 FPS, mano. Tudo isso com 512 GB de SSD, 16 GB de RAM e um Core i5 de 11ª geração. Esse foi o primeiro PC que causou um bug gigante na minha cabeça, porque teoricamente ele não é um PC. Por incrível que pareça, essa coisa bizarra é um tablet, mano. Só que como eu vou ter a pachorra de falar que é só um tablet, um PC que tem SSD, 16 GB de RAM, um Core i5, Windows 11 e ainda roda GTA V. Miau. E a melhor parte do dia, sem dúvida alguma, é abrir essa parada. A gente rasga isso daqui com toda a nossa força. Aqui a gente tem o nosso PC e aqui a gente tem o nosso teclado, acompanhando um carregador rápido de 45 watts, um cabo Type-C e uma capa magnética. Esse aqui é o PC mais maneiro do AliExpress. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. Com design metálico e plugs magnéticos parecendo o Moto Z, o vídeo de hoje é sobre o AudoCube iWork GT, que é simplesmente o tablet mais potente que eu já segurei em mãos. Com hardware literalmente de PC, duas câmeras, saída USB-A, saída USB-C, saída HDMI, entrada para cartão de memória e uma tela bizarra Full HD, eu ouso dizer que é um dos PCs mais inusitados do AliExpress. A tela dessa coisinha aqui tem um painel IPS muito bonito, super responsivo, rodando na resolução 2000 por 1200. E com isso, qualquer tarefa que você for fazer na telinha dele vai ser extremamente fluido e responsivo. Indo aqui na aba de CPU, ele tem um Core i5 de 11ª geração. Esse processador tem 4 núcleos e ele vai de 2.4 GHz até 4.2 GHz com a tecnologia Turbo Boost de acordo com seu uso. Se ele perceber que ele precisa de mais potência, ele aumenta para 4.20 GHz. Analisando as specs do PC, a gente vê que os caras não economizaram dinheiro nessa parada, já que ele tem um chip Wi-Fi 6 de 160 MHz, 16 GB de memória RAM, tudo isso rodando na velocidade de 4.267 MHz. Tudo isso somados a uma GPU da Intel, a Intel Iris Xe Graphics. Então acredito que já deu para perceber que hardware não é problema aqui. Porém, se isso não é problema, a bateria é. Apesar de acompanhar um carregador de 45 watts, a bateria desse tablet dura 1 hora com jogos e 3 horas em média para navegação em sites. De início você não consegue entender por que a bateria é tão ruim, até que você percebe o óbvio, que é bem difícil uma bateria segurar um Core i5 de PC. Esse tablet tem duas câmeras, uma frontal e uma traseira. Tendo um foco PDAF, conseguindo fazer fotos macro, você tem a tecnologia de HDR Pro aqui, porém apesar da câmera traseira ser minimamente utilizável, não espere o mesmo da câmera frontal. A câmera frontal é bizarramente feia. Teste. Essa câmera frontal é horrível, hein? E uma parada que muito provavelmente você deve estar escutando é o barulho do cooler rodando, porque o microfone e o cooler estão muito perto. Oi. Essa é a câmera frontal. Se você precisar da câmera traseira dele para alguma coisa, a câmera traseira dele tem uma resolução de 3.7 megapixels. Ela tem uma distância focal muito bizarra. Você consegue fazer umas fotos macro bem maneiras. Só que, obviamente, a qualidade da câmera não é legal. O autofoco dela, por exemplo, é péssimo, cara. Como eu falei no início desse vídeo, tipo, a questão do áudio, você sempre vai ouvir o barulho do cooler. O controle de exposição também é uma porcaria, cara. Só que, obviamente, a gente está falando mais de um PC do que de uma câmera de tablet necessariamente. Quase ninguém usa câmera de tablet. Tendo duas portas USB-C e uma HDMI, por incrível que pareça, você consegue conectar 2 carregadores ao mesmo tempo para carregar a bateria dele mais rápido. Mas ainda assim, você vai conseguir míseras 3 horas de tela, dependendo do seu uso. O Windows 11 e a Microsoft Store nasceram para esse tipo de dispositivo. Afinal, a Microsoft tem planos para trazer aplicativos de Android para o Windows 11, e se você tem um tablet desse nível, você vai ser extremamente agraciado. Mas se você não quiser utilizar os aplicativos de Android também, você pode utilizar os aplicativos do próprio Windows, como o Unigram para você usar o seu Telegram, que é um aplicativo super completo. Você pode utilizar o MyTube também para você ter um cliente do YouTube, sem contar a lista gigantesca de aplicativos que você acha na Microsoft Store. Definitivamente esse daqui é o rei dos portáteis, mas ele carrega um problema muito bizarro. O primeiro deles é em relação ao microfone. E além desse problema do microfone sempre captar o barulho do cooler, a traseira metálica desse tablet é um imã
queima de calor. Então a ideia simples de você ir dormir com ele no meio das suas cobertas pode facilmente resultar na sua placa-mãe queimada. Então é muito importante que você sempre fique atento à temperatura do seu tablet. Em relação ao design, ele parece muito o Cubot Tab 30 que a gente testou aqui, tendo a única diferença na espessura. Obviamente a gente sabe o porquê esse tablet com Core i5 é mais espesso do que o nosso Cubot Tab 30, afinal até um SSD ele comporta nesse tamanho aqui, mas é importante que você já se prepare para um tablet mais grossinho. Um ponto bizarro é que ele veio literalmente com Windows não ativado, cara. E se você for tentar formatar isso daqui, você vai precisar baixar os drivers no site da fabricante. Porque se você não baixar os drivers, você corre risco da sua tela sensível ao toque só parar de funcionar. E não por problema de hardware, não porque ela tá quebrada, mas sim porque o Windows não reconhece ela. O Aldo Cube iWork GT consegue ser muito mais potente do que aquele notebook que eu testei aqui no mês passado, o Aldo Cube GTBook de 15.6 polegadas. Enquanto o nosso tablet tem 16 GB de RAM, aqui tem 12 GB. Enquanto lá tem 512 GB de SSD, aqui tem 256. A case magnética que acompanha esse tablet e que faz ele se transformar literalmente num notebook é o que aguenta todo o peso dele ali em cima. Ele não tem nenhum encaixe, além dos conectores magnéticos na parte traseira. Essa case tem um touchpad bem pequenininho que serve como mouse aqui e tem botões bem confortáveis. Porém, se você perder essa case por algum motivo, ainda assim você vai poder conectar através dessa saída USB aqui algum teclado USB da sua preferência. Ele tem cantos arredondados na tela dele e é bem difícil de você enxergar os pixels, afinal a resolução 2000 por 1200 bate quase um Full HD+. O carregador turbo de 45 watts demora um tempinho até terminar o carregamento por completo, uma média de 1 hora e 40 a 2 horas. E uma parada bizarra que você pode fazer enquanto utiliza esse tablet é carregar o seu aparelho com carregamento turbo, porque por incrível que pareça, enquanto ele recebe até 45 watts, ele tem uma saída de até 15 watts. Ele tem vários sensores de movimento para saber exatamente o momento que a capinha dele fechou e o momento que a capinha dele abriu. Em relação a upgrades, não espere muita coisa, o máximo que você vai poder fazer aqui é trocar o SSD dele, é no formato M2 e que você vai ter que tirar toda a tampa traseira, mas no resumo, é um excelente PC 2 em 1. Você tá na sua casa, liga ele na tomada e você vai ser muito feliz. Se você precisar sair, você vai ter uma bateria muito ruim, mas você não vai ter um aparelho lento. Tá. A gente precisa ser sincero. Qual a situação disso daqui? Em relação ao hardware do dispositivo, eu sinceramente não tenho nada a reclamar. Rodou os jogos que eu curto, rodou a 60 FPS, não rodou com micro lag, rodou tudo bem de boa. Só que apesar de ser um PC super portátil, a parte principal da portabilidade não deu certo. Em relação à bateria, é bizarro você ter só 3 horas de tela de bateria. Dá pra entender, a gente sabe os motivos, mas mesmo assim a gente ainda precisava de mais. Mas no geral, isso daqui vai ser perfeito pra mim pra edição de vídeos, por exemplo. Onde no geral, desde que eu deixe ele na capinha, não tire da capinha pra deixar no meio de uma coberta, por exemplo, pra ele não sofrer com superaquecimento, todo o hardware do dispositivo aguenta fácil um editor de vídeo. No geral, qual o nível de recomendação que a gente consegue fazer nessa parada aqui? Bateria, ruim. Câmeras, medianas. Hardware, maneiro. Tela, muito boa. Inclusive, boa parte desse vídeo a gente gravou ao ar livre. Então, basicamente, com o microfone captando o barulho do cooler. Se isso não for um problema pra você, se as câmeras medianas não te incomodarem, sem dúvida alguma, isso daqui é o futuro. Já que você tem boa parte do seu PC aqui, você pode fazer quase tudo que você tem no seu PC de mesa e levar isso daqui pra qualquer local, cara. Você precisa fazer uma viagem, você tem um canal no YouTube, você tem coisas importantes pra fazer, você pode fazer numa boa, ele não vai te deixar na mão. Nem problema com o carregador dele você vai ter, porque a saída é Type-C e ainda tem duas. Você ainda pode conectar 2 carregadores ao mesmo tempo para fazer a bateria dele carregar mais rápido. Nem problema com os aplicativos em si você vai ter. O Windows 11 tem um subsistema Android, é só você instalar que você vai ter acesso aos aplicativos com Android. Então definitivamente eu super recomendo. Mas e você? Bota aí nos comentários o que você achou. Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu dei o meu máximo para tentar fazer um vídeo legal, tive vários contratempos, mas eu espero que isso tenha sido minimamente útil para alguém.